Olá, irmãos. Deixa eu só ajeitar ah, aqui o ângulo aqui certinho e tal. Acho que deu. Iniciar aqui as transmissões, queridos irmãos no site, queridos irmãos também no Facebook, que agora eu vou começar a transmitir aqui. Vamos ajeitar o ângulo aqui, né? Então, vamos ver aqui toda essa parte. Pois é. Então, agora vou ligar o Facebook. Irmãos do site, bem-vindos. Graças a Deus. Estamos aqui, né? Mais uma vez juntos. Amados e santos irmãos, que o Senhor nos abençoe. O Senhor nos tome em suas mãos, né? Nos fortaleça, nos guarde. Saudamos a todos em Cristo. Mãe da Mara, Rosilei, toda a família da irmã Rosilei, família Miranda, né? Queridos irmãos, saudades de vocês em Cristo, né? Lembranças a todos aí, em nome do Senhor. É muita graça mesmo, a graça do Senhor é extrema, né? Nós não podemos dizer outra coisa a não ser quão amoroso, quão grandioso realmente é o Senhor em nos chamar, né? Em nos chamar e fazer parte dele mesmo, né? Lá, Mãe da Mara, todos aí em tua casa também, criançada, né? Os amados filhos, netos, amados crianças, né? Que estão aí sendo também tocadas por Cristo, né? Para perceberem o mundo da maneira correta, né? Perceberem o universo da maneira correta, percebermos a vida da maneira correta. A gente está começando assim nesse encontro juntos, né, nessa manhã, como sempre, né, irmãos queridos, pedindo a Deus que nos assim ilumine os olhos, né, do nosso entendimento. Efésios fala muito isso aí, né, irmãos, que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, né? Então, nós fomos chamados pelo Senhor na vida dele. Então é um milagre a salvação, né? Isso é algo absolutamente distinto, totalmente gerado pelo Senhor. Então é uma obra santíssima, né? Feita em Cristo. E então, da mesma forma, não tem nada que nós possamos fazer para a nossa salvação, não tem nada. Né? Diz a palavra de Deus que estávamos mortos, né? Efésios 2 fala isso, revela isso aí. E esse ato de amor de nos dar a vida que é a vida de Cristo. E depois disso ele continua dando a vida de Cristo, na vida da ressurreição de Cristo, irmãos. É preciso muita iluminação, é preciso a iluminação, né? Ô Eliandro, né? Deus abençoe também, meu irmão. Então é preciso a graça, a iluminação, o amor de Deus, o chamado de Deus, a condução a Cristo, para que a gente seja salvo. É a condução de um morto aos pés de Cristo.
E depois disso é a mesma coisa. É preciso muita iluminação, muito toque da palavra, né? A palavra de Deus, ela conduz a uma percepção e uma composição no ser, queridos irmãos, daquilo que jamais nós podemos construir. Nem na salvação, nem na continuidade pós-salvação. A vida pós-salvação, né, ela é tão densa, é tão gloriosa quanto a salvação, né? É verdade. Deus nos abençoe em sua palavra, cada dia, de tal modo que, tocados pela palavra, irmãos, sejamos feitos naquilo que a palavra pronuncia, né? Então, naquilo que a palavra é e faz por ser palavra. E a distinção de tocar em nós, né? Então, nos fazer filhos gerados em Cristo, né? Então, em Cristo é uma expressão da palavra, irmãos. Em Cristo, né? Então, é uma condição, essa é uma preposição grega ali que apresenta, assim, o Espírito Santo, né? Apresenta para nós com o amor de Deus que é preciso ter uma condição e tal, uma condição tal e um lugar tal. Quer dizer, a condição é a condição que Cristo provê. Tanto isso acontece na salvação quanto acontece na continuidade, né? Toda essa continuidade, ela é tão gloriosa, irmãos queridos, tão gloriosa a continuidade dos filhos de Deus, que, assim, Satanás faz de tudo para que os filhos de Deus fiquem obstruídos na sua mente. Alguma coisa aconteça ali, né, que faz com que a mente dos filhos de Deus fiquem, como diz Paulo ali na sua profecia a Timóteo, né, fiquem saturadas, e então aquela densidade da saturação da mentira gera uma obstrução da percepção da verdade, né? Onde a palavra lá em Timóteo, o Senhor usa a palavra escleron, né? Escleron quer dizer endurecido, a mente, foi traduzido por endurecido, né? Mas há um trabalho maligno de tentar obstruir as artérias do entendimento, as percepções dessa grandeza, através de diversos fatores, né, irmãos? Irmã Adriana também, né? Deus abençoe. Irmão Sandro. Olha, irmãos, a graça da salvação, do ato da salvação, ela é a graça do início da vida em que a gente passa a ter a vida de Cristo, né? Aí Cristo vai lá e morre e ressuscita. E o corpo da sua ressurreição, irmãos amados, é o corpo do corpo de Cristo. Irmãos, isso é revelação. Isso é revelação da palavra. Aí Cristo anda 40 dias aqui com os discípulos. Esses 40 dias não é à toa, não é uma coisa à toa, irmãos. Isso é uma coisa profética. É uma marca profética, né? Esses períodos de dias assim na Escritura, elas têm a função de mostrar algo que Deus estará fazendo dentro do tempo por um período completo, e que naquele período completo que vai acontecer, nós teremos aquela marca. Quer dizer, a marca do povo de Deus é a marca de ter a vida de Cristo. E a vida de Cristo, irmãos, é a vida da ressurreição de Cristo.
Então, quando Cristo ressuscita e anda 40 dias aqui com o povo dele, ele está afirmando para nós que nós vamos receber dele aquele tipo de corpo na salvação, para que andemos naquele tipo de marca ou estigmata, né? Estigmata de Cristo, que nós comentamos aí, passamos para os irmãos, né? Naquele trecho da palavra que Paulo, né, fala lá em Gálatas, que ele tem a estigmata de Cristo, né, do Senhor Jesus. Essa estigmata do Senhor Jesus é esse corpo da ressurreição de Cristo. Então, esse corpo da ressurreição de Cristo é o corpo do corpo de Cristo. Isto é, o corpo daqueles que são chamados em Cristo a viver, né? Então, uma vez chamados em Cristo a viver, senão não vive, né? A vida eterna, a vida na qualidade eterna, não vive, né? Porque só Cristo é eterno, só Ele pode fazer isso acontecer, né? Então, nele a gente é alcançado pelo chamado da palavra que impacta a história da morte da nossa vida, da nossa morte, né? A história da morte da nossa morte é impactada da mesma forma que a palavra que é conduzida agora pelo corpo de Cristo, que é o povo chamado, que passa a ser o corpo de Cristo no corpo da sua ressurreição, né? E vai caminhar com a palavra, sendo portador da palavra, nesses vasos singelos e frágeis, mas transformados nas mãos do Senhor, para impactar nesses 40 dias. Irmãos, é muito importante perceber esses 40 dias, irmã Catiane, irmão Salim, né? Esses 40 dias profetizados na andança de Cristo, nas pisadas de Cristo, pós-ressurreição, né? Que ele caminha aqui na Terra, nesse período, como de fato a maior novidade que há, que é o mesmo eterno. A maior novidade é você sair da entropia mundial, que é o desgaste de todas as coisas, e de tudo que há fora de Cristo. Ele caminha em uma entropia, tudo está se degenerando, tudo vai se degenerando, né? Então, há um impacto da vida eterna, que vida eterna não é uma coisa de tempo, embora o tempo esteja sob essa grandeza. Mas vida eterna, a palavra aí, muita gente tem dificuldade, porque nossa mentalidade grega, ela só calcula em termos científicos, no sentido da compreensão da própria mentalidade, né? Sendo ciência aquilo que a mentalidade capta. Então, se não captar, não é ciência. Bom dia, irmã Catiane, né? Irmão Daniel, a turminha aí, né? Criançada, Samuel também, Samuel querido, né? Miguel, lá na casa do irmão Sandro, né? A turminha lá, Manuela, Gabriel, né? Jovem, caminhando adolescente, né? Nós temos que ter sempre uma visão de vida corrigida o tempo inteiro, irmãos. O tempo inteiro a visão deve ser corrigida pela direção que vem da palavra de Deus, que vem de Cristo. Então, para que a gente, na caminhada, no período chamado 40 dias, profeticamente, vamos dizer assim, profetizado, então, por Jesus, esse período é definido
claramente por Jesus que o corpo do seu corpo vai andar na terra com esse corpo ressurreto de Cristo, que é a estigmata de Cristo, né? Que é a condição de andar do corpo de Cristo. Então, quando a gente fala assim que não existe igreja, né? Não existe denominações, não existe credos, não existem esses aparatos religiosos crísticos, cristianismos. Não existe. Quer dizer, não existe biblicamente falando. Existe, evidente, o ser humano na sua anomalia, na sua falta de percepção dessa revelação, né? Ou até mesmo pisando novamente o sangue de Cristo lá na cruz, como diz a palavra em Hebreus, que os hebreus fizeram isso aí, os cristãos estão fazendo a mesma coisa, né? Como que dizendo assim, não importa para nós o corpo da ressurreição de Cristo, o que importa é o que nós vamos construir com as nossas forças constantinianas, helênicas, né? Então toda a teologia, ela foi, vamos dizer, permeada pelo helenismo, como já falamos isso é matéria de estudo em qualquer centro acadêmico de nível bom. Todos os acadêmicos sabem isso aí, é uma coisa histórica, né? A tentativa de Satanás de permear pela mentalidade dos cristãos, mentalidade adentro, gerando uma alternativa ao absoluto da palavra de Deus, ao absoluto de Cristo, à absoluta condição de senhorio que Jesus Cristo é, né? A que haja uma diluição e diminuição das mentes. As mentes dos cristãos foram encolhidas, as mentes dos cristãos foram diminuídas, elas foram compactadas sob uma força extrema de sugestões helênicas e sugestões cabalísticas, em que sutilmente foram os estudiosos colocando devagar a ideia de que você tem os grupos de Paulo, as comunidades joaninas, as comunidades petrinas e as comunidades de diversos locais, e aí você começa a utilizar a escola de hermenêutica de Alexandria, que forma academicamente, engloba todas essas ideias. Constantino se assenhora dessa ideologia e forma o Império Romano travestido de eclésia, né? Eclésia Católica Apostólica Romana, uma das maiores artimanhas e artifícios de Satanás, fazendo com que a mentalidade dos cristãos ficassem, vamos dizer, sufocadas por esses argumentos montados a partir de impérios, forças imperiais, forças extremas de poderes estatais, né, de poderes totalitários, déspotas, e quem não assimilasse aquilo era morto, né? Era simplesmente condenado, morto. E essa é a história que se vê sendo formada, e todos os teólogos saem lá de dentro da escola de hermenêutica de Alexandria, e com a bênção de Constantino, e o pessoal assimilou isso aí, não conseguindo mais a diminuição, a redução, a compactação das mentes cristãs, não contemplaram mais, não tiveram mais condições de serem iluminados. Não querem ser iluminados pela palavra, o entendimento se torna cego e ele não vê relevância alguma no corpo de Cristo, quer dizer, a estigmata de Cristo que Paulo fala em Gálatas, né, lá no Gálatas capítulo 6, 17,
não tem nenhuma relevância na prática dos cristãos. Os cristãos estão marcados pelas as estigmatas cristãs, elas são as estigmatas das definições teológicas, das definições encampadas por determinados teólogos, né, pelas, vamos dizer assim, pelos reconhecimentos através dos séculos das autoridades teológicas, e aí então aquilo foi compondo toda a estigmata crística, que é carregada até hoje pelos cristãos, e eles não conseguem conversar sequer, usar a linguagem bíblica, como a Bíblia revela, como a palavra revela. É comum, absolutamente comum, que os cristãos digam assim, igreja somos nós, quando no máximo, ele começa a suspeitar, quando os cristãos começam a suspeitar de que esse movimento que existe aí, chamado de denominações e igrejas, isso tudo de fato é uma heresia, né? É uma composição, uma construção humana, no máximo eles tendem a dizer, igreja somos nós. Então aí você acomoda novamente num outro patamar, né? Mas na mesma condição, só redefinindo um pouco toda essa panela helênica, né? Toda essa panela romana, constantiniana, você redefine isso dentro novamente da palavra igreja, somos nós. Não existe igreja e nem somos nós. Quer dizer, o que nós somos de fato é corpo de Cristo. Corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele é o corpo da ressurreição de Cristo, que Jesus determinou com os 40 dias que ele andou, irmãos. Os 40 dias é a pregação viva de que o corpo do corpo de Cristo, quer dizer, nós, os chamados nele, vivos nele, serão conduzidos dentro do período do último dia, dentro desse último dia, Jaziel, Deus abençoe. Então, o último dia vamos dizer, ele é profetizado naqueles 40 dias que Jesus andou com os seus. E esse andar de Jesus profético e escatológico, né, e de cumprimento dentro do tempo, é o tempo que será impactado. Irmãos, o espaço, o tempo, a história, de fato, somente são impactados por aqueles que andam dessa forma, na estigmata de Cristo, conduzindo-se sob a marca e conforme a marca desse corpo ressurreto. Se há um corpo ressurreto de Cristo para a gente ser formado e caminhar no último dia, que é o dia de Cristo, quando ele veio, até quando ele voltar, em glória, em poder, o corpo do corpo de Cristo, que é o seu povo chamado, ele só vai viver e andar de forma legítima e adequada e correta e com o significado e o propósito e as operações das obras de Deus que estão descritas ali em Efésios 2:10, as obras de Deus, elas não são feitas por um conjunto de doutores, de pastores, ou de grupos denominacionais, ou seja lá quem for, irmãos, não é isso. As obras de Deus não são feitas por qualquer tipo de potência, poderes, potestades humanas. Efésios 2:10 diz que as obras de Deus são de Deus, que Ele mesmo predestinou, isto é, estão em Deus,
predestinadas em Deus estas obras. Em Deus, está lá o texto, Efésios 2:10. Predestinadas em Deus para que andemos nelas. Então, estas obras de Deus só podem ser executadas como Jesus Cristo se fez carne e executou as obras de Deus nele, como o corpo de Cristo, como Cristo, só ele pôde executar as obras de Deus. Da mesma forma, as obras de Deus pós-ressurreição, no corpo do corpo de Cristo, conforme a estigmata de Cristo, do jeito que Cristo demonstrou em seu corpo de ressurreição nos 40 dias, as obras de Deus só podem ser feitas nesse último dia, nesse tipo de corpo. Qualquer outro tipo de corpo é aberração, é um engano, é um erro, é uma heresia, é uma obra satânica, é uma obra humana, né? É um trabalho inútil, por mais que se trabalhe, por mais que se fale em nome de Jesus, por mais que se cure, por mais que se corra, por mais que se faça, né? Pregamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, fizemos. Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci, porque não é assim, né? Então, o corpo do corpo de Cristo, para realizar as obras predestinadas de Deus para o último dia e que impactam o espaço, o tempo e a história, só podem ser feitas no corpo do corpo de Cristo ressurreto, que de fato impacta a história da vida de alguém, né? Quando então tocados pela palavra do Senhor, muda absolutamente a história da vida de alguém, tirando aquela pessoa da morte para a vida, pela palavra que é vivida e exposta, e pregada e compartilhada em autoridade, na autoridade de Cristo, porque corpo de Cristo. E então aquilo se opera pelo Espírito Santo, essa obra. E as outras demais obras que estão em Deus, não estão em nenhum MBA, em nenhuma faculdade teológica, não estão em nenhum livro, não estão em nenhum lugar da mente e do coração humano, que jamais a mente e o coração humano puderam pensar, puderam sequer imaginar. Mas o Senhor quer e fará acontecer as suas obras nesse último dia, por aqueles restantes de Apocalipse 12:17, que de fato andam e são o corpo do corpo de Cristo, exatamente no corpo da ressurreição de Jesus, e não se identificam com mais nada, e nem aceitam mais nada. Evidente, né, irmãos? Evidente, não adianta explicar, não adianta estar escrito, não adianta. O que define o corpo do corpo de Cristo é a palavra que toca o meu coração, que toca o teu coração, o nosso coração, se assim acontecer, fazendo gerar naquele cristão o que a palavra de Deus chama de pistes. Pistes é traduzido por fé, né? Pistes, diz lá em Hebreus capítulo 11, é a substância da palavra. Então, o corpo do corpo de Cristo, ele passa a ser um corpo de fé. Não é que ele tem fé, não pode ter fé, ele é fé. Ele é fé. A palavra faz com que surja uma substância naquele corpo, que é um corpo de pistes, um corpo, uma das estigmatas de Cristo é esse elemento que é formado o corpo, que é a substância da palavra, né? Por exemplo, em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, o estado de fé
né? O estado de fé. Não é que a pessoa tem fé, então ela passa a ser um dos valores que ela tem. Não, não existe isso. Que ela tem um dos valores que ela tenha. Não é assim. A fé é um estado que a pessoa, então, é feito por causa do ato da palavra. Então, esse corpo do corpo de Cristo, ele vai viver assim. Ele é a própria substância da palavra. Ele é o próprio corpo de Cristo, então, que está em andança dentro do espaço, do tempo e da história, em condições agora, por ser feito fé, de agir os atos de Deus, da vontade de Deus, nesse corpo substanciado, assim como fé. Porque então, hábil e apto a manifestar aquilo que Deus, a vontade do Senhor, dando testemunho, diz Efésios 2 ali, no capítulo 3 também, aos poderes e potestades. Oi, Manena. Deus abençoe todos aí também. Então, os poderes e potestades do mundo e dos lugares celestiais, eles receberão, né? Eles receberão o testemunho daquele corpo de Cristo, que é o corpo da ressurreição de Cristo. Sendo algo tão glorioso e grandioso que impacta em poder de Deus, o período do último dia, diante de todo tipo de aparato de ações bestiais, né? Essas duas bestas híbridas de Hebreus, de Apocalipse 13, né? Então essas bestas híbridas, elas são impactadas, embora elas fiquem aí fazendo todo esse tipo de aparato, de juntar e formar. Irmãos, o número da besta é o número de homem. Quer dizer, o número da besta é 666, número de homem, né? Então a besta se forma pela humanidade, a humanidade degenerada. O conjunto de degenerados formam o corpo da besta. 666 é um conjunto, é um corpo de besta. É um corpo de bestial que tem chifres. Isto é, um corpo de besta. Então você tem vários humanos imbuídos de uma mentalidade anticristo, isto é, anticristo é tudo aquilo que não é Cristo, né? Por exemplo, igreja, né? Denominações, declarações de fé, atos diversos. Claro, você tem a coisa mais fácil de identificar como atos bestiais, comunismo, né? Imperialismos, déspotas. Isso aí é fácil de ver que é bestial, né? Agora, uma coisa assim, anticristo, que é muito difícil de ver para os cristãos, o anticristo. Que é o anticristo? É aquele que se parece com Cristo, né? É um Cristo falso. Anticristo é um Cristo falso. O falso profeta é um profeta falso. Quer dizer, esses são muito difíceis de identificar pelos cristãos cuja mentalidade está diminuída. Quanto menor a mentalidade cristã, mais fácil é enganado pelo anticristo, pelo falso profeta, né? Pelas composições bestiais. Né? Outro dia alguém enviou um vídeo aí do Papa, de mais líderes de diversas denominações mundiais, religiões, denominações cristãs, religiões não cristãs, todo mundo falando de amor. Amor, amor, amor. Então o Papa dizendo, nós todos somos filhos de Deus. Né? Todos somos filhos de Deus. Aí o pessoal nessa época natalina, né? Nessa época de fim de ano, está todo mundo com o espírito assim meio sensibilizado.
Aí o pessoal ouve uma coisa dessa, o pessoal diz amém, né? O pessoal, que maravilha, o Papa, eu não sei mais quem, dezenas de líderes evangélicos, protestantes, religiosos, e tudo dizendo, olha, tem que ser assim por causa do amor. Então a palavra já não é mais de Deus. Se um líder, seja lá quem for, falar, um líder mundial, por exemplo, falar alguma coisa bem bonita, emocional, que impacta o lado emocional das pessoas, aquilo passa a ser verdade. A mente diminuída, a mente reduzida, né? Essa mente infantilizada dos cristãos, ela é muito fácil de ser seduzida pelo emocional, né? É o emocional, o lúdico, aquilo que ele vê e ele se impressiona. Então ele não tem mais como referência a palavra de Deus. Ele não tem mais como referência a palavra de Deus. Ele tem só aquilo que ele sente, aquilo que ele vê, aquilo que, vamos dizer, afetou a sua emoção, né? Então está assim, o caminho está sendo envolvido por uma série de composições dessa forma, né? E é muito difícil para o cristão perceber os atos bestiais, né? Lá de Apocalipse 13. Nesse último dia, os cristãos estão encolhidos. Houve um encolhimento dos cristãos de uma tal forma que até as coisas tidas como de, vamos dizer assim, peso normal e natural, sem que essas coisas nos afetassem tanto, hoje afetam. Os cristãos estão absolutamente diminuídos. Então, uma folha de papel, vamos dizer, que não pesa quase nada, se você ficar do tamanho de uma formiga, aquilo já é ruim, aquilo pode te matar, né? Então, Satanás trabalhou ao longo de 18 séculos, principalmente ali depois da escola de hermenêutica de Alexandria, para ir diminuindo, encolhendo a mente dos cristãos, embora eles aumentassem em intelectualidade, em genialidades de composições acadêmicas, né? Essas coisas cresceram tanto, que hoje a gente tem sobre um tema bíblico, por exemplo, você tem milhares de livros, né? Então a genialidade crística é muito grande, mas todo mundo prefere confiar e citar todas as posições teológicas do que seguir Cristo, que não tem posição teológica, ele é o Deus, né? Então, essa diminuição da mente humana, um dos efeitos é a geração de diversidades de interpretação, né? Então, a pessoa não tem mais a afinação com a verdade. Ele tem que explicar conforme as suas dúvidas. E ele vai explicando. Então, a iluminação dos nossos olhos, do entendimento, como diz Efésios ali, amados irmãos, vai abrir, vai tirar as escamas, né? Tirar, como diz o Salmo 119, 18, Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então, essa percepção da realidade real e que Jesus revelou como a novidade eterna, sendo a novidade eterna, paradoxalmente, para a nossa mente, o mesmo eterno. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Esse mesmo, por incrível que pareça, é a novidade eterna, que não precisa de update, não precisa de atualização, não precisa de coisas novas para explicar. Ele é quem ele é. Eu sou. Uma vez sendo ele o eu sou, cabe a nós nos submetermos em amor a essa relação, para que essa palavra gere em nós o ser de fé. O eu sou também em nós. O eu sou de fé. Uma realidade substancial da palavra. O elemento fé. Então você passa a ser, um eu sou fé, né? O fé não é algo que você tem, é algo que você é. A fé é a substância, como diz Hebreus 11:1. Ela é a substância, não é algo que é colocado para você entender. Não se pode estudar a fé, não se pode.
A fé é algo que se tem. É igual ao amor. Tem a fé, a esperança e o amor. São elementos de grandeza em que você é aquilo. Você é aquilo. Você não tem fé, né? Você não tem esperança. Você não tem amor. Você é. Deus é amor. Ele gera a fé, um ser fé. Esse ser fé, ele vai estar agora sendo gerado em Cristo, na salvação, do corpo de Cristo, da ressurreição, que é a marca do cristão para impactar dentro desses 40 dias vividos por Jesus, como profeticamente anunciado, que o último dia para os seus filhos seriam vividos assim. Mas hoje, 18 séculos depois, né, vamos dizer, 20 séculos, mas quando tudo degenerou de vez, começou lá pelo ano 200, quando começa, então, todo mundo cair no barranco dessas artimanhas. Então, para a mentalidade cristã, não existe possibilidade de ele admitir que ele vai viver, entre aspas, só como corpo da ressurreição de Cristo. Para o cristão atual, vamos dizer que é um cristianismo pós-Cristo. Nós estamos vivendo um cristianismo pós-Cristo. O que significa isso? Em que Cristo está fora do cristianismo. Jesus profetizou isso em Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20 diz assim, Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3 e o capítulo 3 e o capítulo 2 fazem parte de uma carta de Jesus, por isso 7, uma carta, por isso 7. 7 significa uma carta, né? E as 7 comunidades, uma comunidade, né? É toda a comunidade do Senhor em todo o mundo, profetizada pelos 7, que significa uma carta para todo o povo do Senhor, né? A gente vê a infantilidade dos cristãos ao pensar Apocalipse quando tem gente aí, cristãos. A tua igreja qual que é? Laodiceia? A tua igreja qual que é? É Tiatira? A tua igreja não sei o quê? Então cada um fica tentando enquadrar. A mentalidade helênica, ela fatia tudo. Ela não consegue pensar como Deus pensa. Ela não consegue ver como Deus vê. Então tudo é dentro da visão cronológica e, vamos dizer, compreendida numa certa literalidade humana e não na literalidade da palavra, como palavra do Senhor, né? Então não entendem. Então eles ficam debatendo coisas, como a gente falou na outra encontro, né, que quando o pressuposto ele é idiota, as perguntas serão idiotas, as conclusões serão idiotas, né? Bom, entendendo o idiota dentro da classificação de estudos do psique, né? Você tem idiota, depois você tem normal, aí você tem quase gênio, super gênio. Então, cada um deles tem um tanto de QI, vamos dizer assim, né? No estudo dessa parte, né? Do QI humano. Então, entendendo o idiota, aquela questão assim, quando as questões elas se tornam tão lúdicas para um adulto, ele vai diminuindo, ele vai entrando no campo do idiota, em que ele não consegue perceber certas grandezas. Claro que tem os teólogos no nível do normal. E então você tem perguntas normais, pressupostos normais, respostas normais. Você tem teólogos geniais, quase gênios. Então você tem também pressupostos quase gênios, você tem pressupostos, respostas quase geniais,
E assim vai. Você tem também pressupostos geniais e super geniais. Então, quando você ouve esses elaboradores de teologias no nível de gênios e super gênios, então você fica maravilhado. A pessoa que tem uma mentalidade reduzida vai achar que o idiota é maravilhoso. Se ele tem uma mentalidade um pouco mais elevada, que o normal é maravilhoso, um pouco mais elevado, se a mentalidade dele já for quase gênio, o quase gênio é maravilhoso. O gênio é super maravilhoso, o super gênio é maravilhoso. Então, todos esses elementos estão constituídos para seduzir as diversas classificações e categorias humanas e teológicas. E é um banquete para toda a mentalidade já supersaturada de cristãos, gerando um ambiente pós-Cristo. O cristianismo é pós-Cristo. Né? Apocalipse 2 e 3, então, no capítulo 3 ali, apresenta Jesus chegando ao ponto de dizer aos crentes que ele gostaria de voltar a fazer parte da vida deles. Né? Eu mesmo, quantas vezes usei Apocalipse 3:20 para falar para não crentes. Eu chegava nas ruas, assim, nas praças, para as pessoas, e abria logo em Apocalipse 3:20. Quando estava no final daqueles folhetinhos de evangelização, aqueles manuais, manual para levar alguém a Cristo, aí começa lá, então aquilo ali é uma maravilha, né? Não tinha como uma mentalidade não ser, uma mentalidade normal, não ser conduzida dentro daquilo para você chegar a Cristo. Aquilo ali é uma perfeição de plano de evangelização, de plano de salvação, que chamava até. Quer dizer, plano de salvação, olha só, irmãos, é uma coisa tão satânica que a gente imagina um plano de salvação, irmãos. É diabólico, e a gente cai. Né? Então você ia ali, começava, cada um elaborava de um jeito, a gente tinha muita criatividade, né? Então a gente tinha criatividades extremas para gerar folhetos de um tal modo que a mente da pessoa é como se fosse um marketing, uma propaganda, um desses que conhecem a mente humana e vão conduzindo até o cara comprar aquele produto. Então o plano de evangelização é assim, segue o mesmo curso do mundo. Né? Ele faz uma elaboração dentro da Bíblia de tal maneira que ele trabalha os projetos mentais dentro daquilo ali, até que a pessoa chega no fim, pronto, ele já aceitou a Cristo. Mas que Cristo ele aceitou? O Cristo do conhecimento intelectual, o Cristo da elaboração de um plano de salvação. Essas palavras, elas são muito articuladas desde Constantino para fazer parecer que de fato a pessoa estava sendo salva por um poder maravilhoso que o plano de salvação conseguiu fazer. E o cristão, vamos dizer assim, na sua simploriedade e até mesmo na sua simplicidade, ele acreditava, porque estava usando textos bíblicos, que a pessoa tinha sido salva. Pode ser que a pessoa tenha sido salva? Não sei, só o Espírito Santo é que sabe, né? Mas o que pode de fato acontecer é uma quantidade imensa de pessoas estarem convencidas de determinado argumento, com bastante força filosófica, com bastante força sofismática, de que aquela lógica, bastante força de lógica, que você não tem como dizer não, você tem que dizer sim. E aí você fica emocionado, aí a pessoa chora, você chora junto, e aí vai. Né? Então, essa maneira anticristo é difícil de identificar para uma mentalidade diminuída. É a época que a gente vive o assenhoramento, o empoderamento dos cristãos do cristianismo. Os cristãos se empoderaram tanto que se tornaram donos do cristianismo. Né? Então Cristo saiu para fora, e ele diz lá, eis que estou à porta e bato. É um texto absolutamente voltado para cristãos se converterem. Os cristãos, se tem um povo que não gosta de falar em conversão deles mesmos, é os cristãos. Ele não admite que ele tem que se converter. O cristão não admite que ele tem que se arrepender. Ele não admite que ele erra. Ele não admite que ele errou. Né? E então ele não admite que ele estava equivocado dentro de uma parafernália construída pelo ser humano. E ele nem consegue ver que ele está dentro de um estigmata mundano.
né? A marca que ele carrega não é a marca do corpo ressurreto de Cristo, é a marca da denominação que ele vive, das ideias teológicas montadas por ele, dos cristianismos elaborados por ele, sejam eles misturados com o próprio cristianismo, com o judaísmo, ou seja lá com o que for, com a filosofia grega, ou com o que for, né? Então, é uma etapa da nossa existência, queria compartilhar com vocês hoje, que nós precisamos clamar ao Senhor, porque estamos sendo chamados a viver a estigmata de Cristo. Nesses 40 dias que Jesus passou com os discípulos, é profético e é determinador e determinante por aquele que disse, pela sua própria existência, vocês vão viver assim, como eu estou vivendo esses 40 dias, e esse é o corpo que vocês estão vendo. Toquem aqui no meu corpo. Vejam o meu corpo. É suficiente para passar esses 40 dias. Eles carregam as marcas. Meu corpo está com as marcas dos seus pecados, as marcas das suas lamúrias, as marcas das suas dificuldades e batalhas. Toquem aqui, põe aqui o teu dedo e veja como eu sou real. E veja como eu caminho aqui. Né? Então, esse corpo não é corpo místico, como tem muitos crentes que elaboraram uma teologia aí. Ah, sim, existe um corpo, como que eles chamam? Uma igreja invisível. Isso não existe nem igreja nem invisível. Né? O que existe é corpo de Cristo, que é o corpo da sua ressurreição, que é tocável, que é palpável e que sente as feridas do próximo. E que essas feridas do próximo, essas feridas do dia a dia, estarão marcadas em nós, mas nós estaremos impactando exatamente essas situações. Nós estaremos impactando se vivermos como corpo de Cristo. Se nós tão somente tivermos a humildade de irmos para o joelho e dizer, Senhor, eu me arrependo, me tira daquilo que não é. E é claro que vai ter que tirar de igreja, a pessoa não vai sair, a maioria não vai sair. Né? Apocalipse diz lá que a maioria já está de fato casado com a grande meretriz. A maioria dos cristãos estão casados com a grande meretriz, de Apocalipse 17, 18. Estão casados. Chega a tal ponto que Deus diz, sai do meio disso, meu povo, sai do meio disso. Mas não saem, não vão sair. Né? Então, é uma situação... Ô, Luiz, Deus abençoe por aí. Então, queridos irmãos, a marca, né, de Jesus está apresentada aos seus discípulos, né, que nós vimos aqui algumas vezes que tiveram dificuldades de perceber o próprio Jesus. Né? Então, os próprios cristãos não conseguem perceber mesmo esse corpo que Cristo preparou para nós vivermos, ele não consegue ver isso, não é uma capacidade humana ou teológica que vai fazer ver isso, não é porque está escrito na Bíblia que ele vai ver, ele vai ler e não vai entender. Né? Porque ele que ama o fato do amor do cristianismo geral não estar mais em Cristo, daí Cristo ter chamado o seu povo a lembrar do primeiro amor. Lembra-te do teu primeiro amor, disse Jesus. Lembra-te, eu tenho contra ti, diz lá em Apocalipse 2, tenho contra ti quem? Quem tem contra quem? Jesus tem contra o seu povo. Que nós deixamos o primeiro amor, que é Jesus, né, em favor de outros amores, outros adultérios, outras prostituições, a grande meretriz, né, a mãe das prostituições, a grande Babilônia, que é o mundo todo composto pelas alternativas das bestas, dos falsos profetas, dos falsos cristos, das ideologias, dos cristianismos, e seja lá o que for. Né? Então, é evidente que isso tem que encolher as mentes, tem que saturar, encolher, diminuir, fazer quase aquilo compactado de tal maneira, dessa forma que a gente comentou aqui nesse encontro. Né? E então fica muito difícil para o cristão considerar
que aquilo que ele está fazendo parte não tem nada a ver com o corpo de Cristo, biblicamente definido, pelo próprio Jesus definido. Ele olha para esse texto, em que Jesus anda 40 dias, mostra o corpo ressurreto, ele olha como um olhar histórico, ele estuda aquilo ali. A maioria dos cristãos estudam a teologia desse texto, mas ele não quer viver esse texto. Né? Então isso não é um ser de fé. O ser de fé, feito pela palavra, é aquele ser que vai viver isso. Né? Vai viver isso. Vai deixar o que não é e seguir assim como é. Né? Em que ele é o cabeça único. Nós somos o corpo do corpo da ressurreição de Cristo. Por isso que Apocalipse 12:17 afirma que é só um restante que vai estar seguindo assim, né, irmãos? Queria compartilhar com os irmãos também, assim, que, né, nós vamos pedir a Deus para que possamos estar juntos na passagem do ano, assim, a partir das 10 da noite, a gente quer transmitir aqui de casa, orem por nós, né? Depois eu coloquei aí para os irmãos umas datas em que a gente fica indo para lá e para cá, né, na graça de Deus, para vários lugares, assim. Paulo, certa vez, falou assim, eu peço que orem por todas as viagens que ainda tem que fazer em nome do Senhor, né? E coloquei aí essas datas pedindo aos irmãos para orar, embora essas datas todas sejam totalmente flexíveis, porque estamos nas mãos do Senhor e Ele faça de nós o que Ele quiser, né? Mas para que a gente tenha uma ideia, né? De vez em quando tenho ido lá em Campinas, São Paulo, de vez em quando tenho ido lá no Rio, e aqui em Florianópolis, e por transmissões temos ido a tantos lugares, amados, tantos lugares. Nós temos tido a bênção de ter esses contatos assim como agora, né? Com o Luiz Zerum, com tantos irmãos aqui, ó, o Cláudio Spila, a Nena, né, olha só, é uma quantidade imensa, John, tem aqui também o Jaziel, todos os irmãos, Catiane, ó, estou pegando aqui, né, Salim, deixa eu ver quem mais aqui, o Sandro, a Adriana, Idamara, Eliandro, né, então, muitos irmãos amados, Rosilei, né, todos vocês. Ontem também estava o irmão Israel, né? E outros irmãos aqui, isso aqui é do Facebook, que eu vejo os nomes, né? Mas os irmãos do site, que estão lá nos Estados Unidos, estão lá na Rússia, no Japão, na Austrália, em Luxemburgo, como o caso do irmão Israel, que a gente tem comentado, e conversamos bastante ontem, ali, depois do nosso encontro, né? Então, assim, ó, tem aqui umas datas para janeiro, eu peço que os irmãos orem, tem tudo isso aqui na mão do Senhor, estamos pedindo a Deus que possamos estar seguindo nesse último dia da forma exata, como o corpo de Cristo deve seguir, como o povo do Senhor, né? Também coloquei para os irmãos aí as estigmatas de Cristo, né? Os irmãos, deem uma olhada em tantos lugares que o Senhor nos coloca as marcas que Ele nos fez ser. Por exemplo, estigmata com o corpo de Cristo, né? Estigmata como filhos de Deus, né? Estigmata como cartas vivas. 2 Coríntios 3:2. Estigmata de Cristo como edifício de Deus. 1 Coríntios 3:9. Estigmata de Cristo como santuário de Deus. 1 Coríntios 3:16 e 17. Estigmata de Cristo como casa espiritual. 1 Pedro 2:5. Estigmata de Cristo como templo da habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Estigmata de Cristo como esposa do Cordeiro. Apocalipse 19, 7 e 8. Estigmata de Cristo como noiva de Cristo, né? E como cidade santa, estigmata nossa como cidade santa, estigmata como Nova Jerusalém,
cidade de Deus, somos a cidade de Deus, chamados assim, Apocalipse 21, 2, 9 e 10. Né, irmãos? Estigmata de Cristo, né, é que somos em todos esses elementos aqui chamados as marcas de Cristo. E, irmãos, se isso não for suficiente para nós pensarmos, orar, não dá para pegar isso aqui, tudo que a gente falou aqui agora, de sermos estigmata de Cristo em tudo isso, e saber isso intelectualmente, e nos casarmos com aquilo que não é isso. Isso é uma hipocrisia espiritual, isso é uma prostituição espiritual, isso é uma aberração. Foi assim que Israel agiu. Né? Chegou a tal ponto que não conheceram mais o Senhor. Né? Que o Senhor nos abençoe a pensarmos os pensamentos do Senhor, então, no sentido de que essa palavra forme-nos fé, substância da palavra, né, irmãos? E, então, tem as datas aí, tudo isso aí para a gente estar pensando. Claro que se não tivermos uma vida no Senhor, resta ficar em igreja mesmo. Resta ficar em denominação, resta dizer Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Essas coisas aí que o mundo impõe e que as pessoas dizem amém ao viverem assim, né? E é triste quando isso tudo é misturado, né, com Cristo, com a ideia de um Cristo que não é bíblico, né? Mas é porque usa o nome, o pessoal descansa, né? Bom, irmãos queridos, Deus nos abençoe, Deus nos permita que estejamos juntos novamente amanhã na transmissão, né? Muito grato por vocês todos estarem juntos, nós estarmos juntos mais um pouquinho hoje, né? Que o Senhor nos guarde nessa caminhada, nesse último dia, nesses 40 dias que estão sendo cumpridos até a volta do Senhor, que possamos viver assim o povo da estigmata do Senhor, como está escrito na sua palavra, né? Deus abençoe, queridos, fiquem no Senhor. Qualquer coisa, vamos falando, vamos compartilhando, né? É uma grande bênção ter vocês assim, como irmãos, como amigos que estão orando, estamos juntos na graça do Senhor. Deus abençoe. Aqui, deixa eu pôr, publicar. Pois é, acho que deu. Deixa eu só pôr aqui para os irmãos. Estou no site, que a gente vai desligar já já. Né, irmãos queridos? Deixe-me fechar essas coisas aqui, esses cadernos, a Bíblia, todas as anotações. O Senhor nos abençoe, né? Vou chegar para lá um pouquinho isso aqui. Opa, deixa eu virar assim. Né, irmãos? Deixa eu pôr para carregar isso aqui, porque já meio que... Irmãos amados, vocês que estão aí em outras distâncias, né? Vou pôr para carregar aqui, porque já meio que a bateria vai indo. Pronto. Amados, Deus abençoe. Graças ao Senhor por todos. Irmãos de Dublin, na Irlanda, né? Irmãos de Luxemburgo, então, Estados Unidos, Brasil, tantas cidades no Brasil, aqui em Florianópolis. Deus abençoe vocês em toda parte, irmãos, porque estamos unidos. A saudação é maior ainda do que lembrar os próprios nomes das cidades, né? A saudação é em nome de Jesus, que nos formou o seu corpo. Deus abençoe, irmãos.